Fala aí pessoal e sejam bem-vindos ao sexto vídeo da semana do canivete, que é uma série de 7 vídeos que eu estou gravando sobre como escolher um canivete. Então no vídeo de hoje os temas abordados vão ser na primeira parte a questão do formato, tipo de construção e materiais utilizados nos cabos, e na segunda parte eu quero comentar um pouco sobre os tipos de clipe de bolso que a gente encontra nos canivetes. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link para compra nos sites que eu recomendo, e nas lojas parceiras aqui do canal, então, tanto na loja Facas HQ como na loja da marca Wolf Attack, com o cupom EDC Brasil vocês têm 5% de desconto em todos os itens, sendo que na loja da Wolf vocês encontram os modelos da marca SRM e na loja Facas HQ vocês encontram uma série de modelos de diversas marcas, como por exemplo Buck, Kershaw, Spyderco, QSP, Giant Mouse, Zero Tolerance, Civive e CJRB. Então eu quero começar o vídeo comparando para vocês esses dois métodos diferentes de construção, que são, por exemplo, os modelos que utilizam pinos para prender tanto as talas como o pivô, e modelos que utilizam então parafusos, como por exemplo a gente tem aqui com o Ontario Hatch 1 e com o Buck 110. Sendo que uma desvantagem dos modelos que utilizam pinos é que a gente não consegue desmontar eles nem ajustar a questão do parafuso do pivô. Então aqui, por exemplo, está um pouco mais difícil de ver nesse modelo, porque ele já tem um pouco mais de pátina, mas a gente tem ali um pino que é por onde a lâmina pivoteia, então tem ali a questão de um pino. Aqui com esse modelo, por exemplo, da Zebu, o pino está bem mais destacado, sendo que vocês podem ver que às vezes a gente tem o seguinte problema com os canivetes que tem pino. Então justamente porque a gente não consegue ajustar ali a questão do pivô, é comum que eles tenham então um jogo lateral ou que eles fiquem com uma ação muito muito dura mesmo. Então, por exemplo, esse modelo aqui da Buck é um canivete que já tem alguns anos de uso, e ele tem uma ação muito suave, mas ainda assim ele tem um pouquinho, bem menos que o modelo da Zebu, mas ele ainda assim tem um pouquinho aqui, ó, tentar focar melhor para vocês, ele ainda tem um pouquinho de jogo ali na lâmina. Enquanto, por exemplo, com canivetes que utilizam os parafusos, como é o caso, por exemplo, do modelo Hatch, a gente consegue vir aqui e ajustar a questão da tensão do parafuso para garantir aí que o canivete tem uma ação suave, mas mesmo assim não tenha jogo lateral. Sendo que, por exemplo, os modelos de canivete suíço costumam utilizar essa construção então com rebites. Então, canivetes aí que são pinados. E na questão em relação aos tipos de parafusos, a gente tem uma série de tamanhos de parafuso Torx, sendo que quando eles são um pouco menores, como por exemplo a gente tem parafuso Torx T6 aqui no cabo do Ontario Hatch 2, eles são parafusos mais fáceis aí de você estragar o parafuso. Então você vem ali e espanar a questão dos parafusos. Então, por isso que eu sempre recomendo para vocês que utilizem as chaves do tamanho correto e também utilizem chaves de boa qualidade, como por exemplo as da marca Wiha, que eu também vou deixar aí na descrição. Então, comentando um pouco mais sobre a questão da construção, a gente tem modelos que, por exemplo, utilizam alguma peça como um backspacer, e a gente também tem modelos que utilizam aqui simplesmente essa questão dos parafusos ali passando pelo cabo. Sendo que comentando um pouco mais sobre a questão realmente das talas, a gente tem, por exemplo, modelos que utilizam liners de aço e a gente também encontra modelos que, por exemplo, não tem a questão dos liners. A gente também tem modelos que, por exemplo, combinam diversos materiais, como, por exemplo, utilizam algum tipo de liner de aço com uma tala em micarta, ou, por exemplo, algum tipo de liner de aço com algum tipo de tala feita de G10. E a gente também tem alguns modelos, como por exemplo esse Cold Steel Code 4, que utilizam talas em outros metais, como por exemplo essa aqui é uma tala feita em alumínio. A gente tem modelos que utilizam então talas, por exemplo, feitas em titânio, talas aqui feitas em aço, como por exemplo a gente tem com o modelo Wolf 9008. E é comum que na questão dos liners a gente tenha, por exemplo, aqui alívios de peso. Então a gente tenha buracos ali nos liners para deixar os canivetes mais leves. Por exemplo, alguns modelos que são focados em ser canivetes realmente mais leves, como a gente tem o Spyderco Manix 2 Lightweight, a gente não tem a questão dos liners justamente para fazer um canivete muito mais leve. Esse aqui é um canivete que, embora seja um modelo grande, ele pesa só 84 gramas. Que por incrível que pareça, por exemplo, é o mesmo peso desse modelo aqui, que é um SRM Wolf 9211. Então vocês podem ver a diferença que é a questão do material do cabo, também do tamanho, da espessura, de ter ou não os alívios de peso. Como, por exemplo, a linha dos modelos de Ontario Hatch são canivetes que não tem a questão do alívio de peso. Então, vocês podem ver, eles são um pouco mais pesados por causa disso. E a gente também tem alguns modelos que utilizam, por exemplo, a questão do latão, que é um material mais pesado que o próprio aço. Sendo que agora eu quero começar a falar um pouco, então, sobre a questão dos materiais dos cabos. Então, o primeiro material que eu quero falar para vocês é a questão da madeira. A gente tem diferentes tipos de madeira, eu assumo que eu não sei quase nada sobre madeira,
Mas a gente tem madeiras mais densas, tem madeiras mais um pouco mais pesadas, a gente tem madeiras, por exemplo, estabilizadas, que tem um tratamento que ajuda a questão delas de prevenir a formação de rachaduras conforme elas vão dilatando ou não com o tempo. A gente tem modelos que combinam as talas de latão com talas com liners em outros metais, como é que a gente tem, por exemplo, o modelo de Lagioli. E, no geral, as talas em latão, acho que elas têm um visual bem bacana, um visual mais clássico, que a gente costuma encontrar em modelos mais clássicos. Mas eu, particularmente, prefiro outros tipos de material de tala, visando a questão, então, da eficiência, da questão realmente da performance do material. Por exemplo, canivetes que têm a tala só em madeira, como é o caso do Opinel, são canivetes que ficam extremamente leves. Esse aqui é um modelo que pesa só 45 gramas, mas também são canivetes que são muito menos resistentes do que, por exemplo, modelos que utilizam liners de aço. E o próximo material de tala que eu quero comentar para vocês é um material que a Victorinox utiliza muito. Então, esse plástico aqui chamado Celidor, que eles utilizam em linhas como, por exemplo, os modelos de 85 e os modelos aí de 91, 84, 58 milímetros. Então, o Celidor pode ser de diversas cores, como vocês podem ver, a gente tem aqui vermelho, preto. Ele pode ser também de cores com, por exemplo, um material translúcido, como a gente tem aqui azul e vermelho. E um outro comentário interessante é que, por exemplo, a gente pode ter liners que não são feitos de aço. Esse aqui é um canivete que, por exemplo, tem os liners feitos de alumínio. E passando então para o próximo material da lista, em linhas como, por exemplo, os modelos de 111 e 130 mm, a Victorinox utiliza a questão do nylon. Então, o nylon é mais resistente, é menos quebradiço e menos susceptível à questão de riscos que os modelos em Celidor. E esses dois tipos de materiais, então, eles têm a questão da vantagem do preço. Então, são talas bem baratas. Por exemplo, se você vai na assistência técnica da Victorinox com um canivete desses que você quebrou a tala, já tem vídeo aí no canal explicando como funciona, para trocar as duas talas dos canivetes sai só R$ 20. Sendo que a gente tem diferentes tipos de nylon. Então, por exemplo, os modelos de Ontario Hat também têm talas feitas em nylon, sendo que a Ontario chama esse tipo de nylon aqui de nylon 6. Então, os liners de nylon, eles também podem ter diferentes tipos de acabamento. Então, eles podem ter, por exemplo, um acabamento mais liso, como a gente tem nos modelos da Victorinox, ou eles podem ter algum tipo de textura, como a gente tem, por exemplo, aqui nesse modelo da Ontario. Sendo que o próximo material que eu quero comentar para vocês é um tipo de nylon também, é o chamado FRN, ou Fiberglass Reinforced Nylon, então nylon reforçado com fibra de vidro, como por exemplo a gente encontra nos modelos da linha Lightweight da Spyderco, como a gente tem aqui com o modelo 6 de 5, e a gente também encontra em uma série de outras marcas, porém cada marca tem um nome pro FRN, como por exemplo a Cold Steel, se eu não me engano, chama em todos os modelos de Grivery. A gente também tem, por exemplo, a questão aí de outras marcas que utilizam, como a gente tem, por exemplo, com a Civive, sendo que aqui a gente tem um exemplo por exemplo, tem uma parte com o FRN mais liso, e aqui eles fizeram aqui com uma questão de um formato, então, com um zingrinado que dá uma pega um pouco melhor. A questão da textura, então, das talas em FRN ou desses tipos de polímero, aqui no vídeo eu vou sempre chamar de FRN para facilitar um pouco, mas podem ver, eles podem ter uma série aí de questão de texturas diferentes. É uma coisa que a gente costuma ter com as talas, não só em FRN, mas como, por exemplo, talas em G10 e nos outros materiais, é que em alguns modelos, como por exemplo a gente tem com o Cold Steel Voyager e com o Benchmade Griptilian, essa tala, então a parte do clipe ali, ela tem uma textura que fica embaixo do clipe. Então, conforme você vai colocando e tirando ele do seu bolso, além de ser bem mais difícil de colocar e tirar, ele também vai destruindo. Então, é chamado Pocket Eater, comedor de bolso, como falam em inglês, que são alguns clipes que realmente vão detonando a borda do bolso da sua calça. Sendo que para contornar essa problemática, e algumas marcas, como por exemplo a Spyderco, utilizam então o logo deles ali embaixo do clipe para não ficar na textura embaixo do clipe. Uma série de marcas também fazem isso, como por exemplo a Denko aqui utiliza também a questão de uma plaquinha ali com o material mais liso para não detonar tanto o bolso das suas calças. Por exemplo, a Kabar também utiliza nos modelos de FRN dele essa questão de uma área mais lisa embaixo do clipe, sendo que esse problema é claro que não é encontrado só nas talas em FRN. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tala em alumínio da Cold Steel, que é uma tala muito suave para você colocar e tirar do seu bolso, mas tem, por exemplo, talas feitas em titânio, talas feitas em aço com textura que também destroem ali a questão do bolso da sua calça. Então, esses polímeros, o FRN, eles podem ter uma série de acabamentos. Eu gosto muito da questão do FRN porque é um material extremamente leve. Então, vocês podem ver, esse aqui é um modelo que, por exemplo, pesa só 62 gramas, é o Rogue Deca. E a gente tem, então, a questão de outros modelos. Então, no caso, esse aqui é um polímero que a Spyderco utiliza, no caso é FRCP.
Mas na questão do uso, assim, é basicamente a mesma coisa que o FRN. A maioria das pessoas que tem o Menix, inclusive, acha que o Menix é feito mesmo com FRN. E como vocês podem ver, eu gosto muito da questão, como a Spyderco faz eles chamam de, é um grip multidirecional. Então, por exemplo, aqui na parte do cabo, quando você puxa para cá, vocês podem ver que a questão do padrão que eles imprimem aqui no canivete, ele impede seu dedo, por exemplo, de vir para trás, mas aqui na frente ele impede seu dedo mais de vir para frente. O modelo, por exemplo, do Sage 5 também tem essa questão, e uma vantagem da questão desses materiais, então materiais que são moldados em uma forma, é que é um método de fabricação muito mais barato. Então, por exemplo, se você tivesse um material em aço, que você tivesse que fazer toda a questão desses detalhes aqui, vir usinar tudo isso, sairia muito mais caro e muito mais demorado, por exemplo, do que simplesmente utilizar um FRN. Inclusive, essa aqui é uma tala interessante da gente comentar para vocês, porque é uma tala que utiliza o chamado padrão Zomi da Spyderco, em que cada tala realmente vai sair ali com um padrão diferente. Então eles fazem isso aqui, eu não sei exatamente como que é, se é um spray, se é uma tinta, mas todos os modelos de Zomi têm um padrão diferente. Enquanto, por exemplo, com os modelos da Victorinox, todos os modelos vão sair exatamente com um camuflado igual. Então, por exemplo, comparando esses dois, vocês podem ver, só muda a cor, mas o formato realmente do desenho do camuflado é exatamente o mesmo. Então também são alguns aspectos que a gente tem alguns materiais diferentes, como a questão aí das micardas, da fibra de carbono que eu vou falar para vocês, que cada canivete tem um aspecto ali um pouco único, porque a gente tem uma diferença na questão de como fica o padrão de modelo para modelo. Então muita gente torce o nariz para a questão do FRN, fala que é um material barato, que é um material plástico, que não presta, mas é um material que eu acho muito interessante, é um dos meus materiais favoritos, porque, por exemplo, somente pelo clipe desse canivete vocês conseguem ver quanto eu já usei ele, e as talas dele, como vocês podem ver, estão praticamente como novas. Então é um material que ele aguenta muito bem a questão do uso, e é um material que, por exemplo, eu acho que marca menos do que o próprio G10, por exemplo, como a gente tem aqui com o PM2, que eu também já utilizei bastante, vocês podem ver um G10 que já tem aí algumas marcas a mais. Então, passando agora para a questão realmente do G10, que também é um material muito utilizado, o G10 é um material mais denso, ele é um material mais resistente que o FRN, mas, por exemplo, quando a gente combina um canivete de FRN que eu estava mostrando para vocês com a questão dos liners de aço, essa questão da diferença na resistência também não chega a ser muito importante. Então o G10 é um material que ele combina a questão de resina com fibra de vidro, e ele pode ter também aí uma série de formatos, por exemplo, tem canivetes com a questão do G10, canivetes também com FRN, uma série de, no geral, isso aqui é um comentário sobre o formato de cabos. Eles podem, por exemplo, ter uma superfície mais reta, eles podem ter uma superfície com mais contorno, eles podem, por exemplo, ter um acabamento aqui com zingrinado, então uma textura mais uniforme, como, por exemplo, com esse modelo de Civive Synergy 3. Esse aqui é um canivete que ele tem um cabo que eu acho extremamente confortável e também é um cabo que ele é feito aqui com o G10. A diferença, por exemplo, do G10 para os plásticos, para o FRN, que eu mostrei para vocês, para modelos que são feitos com cabo injetado, é que, por exemplo, esse aqui é um canivete que ele tem que vir aqui e usinar, então fazer todas essas reentrâncias aqui manualmente, então usinando, retirando material, o que, é claro, adiciona custo, mas a gente tem uma série de modelos que são baratos e utilizam, por exemplo, aí o G10, como o Wolf 9211. Então o G10 é o material favorito de muita gente, ele também pode ser feito aí em uma série de cores, como por exemplo, preto, verde, marrom, eu já vi G10 também vermelho, laranja. Sendo que o próximo material que eu quero comentar um pouco para vocês é a questão da famosa, então, fibra de carbono. Então a fibra de carbono é um material que mistura a questão de uma resina com a fibra de carbono, então com tecido fibra de carbono. E como vocês podem ver, além de ser muito bonito, ele pode ter uma série de aspectos, então uma série de padrões de fibra, sendo que, por exemplo, quando a gente utiliza a questão de uma resina de outra cor, a gente pode ter um resultado como, por exemplo, a gente tem com o QSP Hornbill. Então, com o QSP Hornbill, vocês podem ver que a gente utilizou uma questão de uma resina mais azul. Esse aqui é um canivete que, inclusive, ele utiliza a fibra de carbono de uma marca bem famosa, uma das melhores marcas do mundo, que é a fibra de carbono, então, da Fat Carbon. Então, uma fibra de carbono de uma marca excelente, sendo que a fibra de carbono, por exemplo, é um material muito mais caro que o G10, mas é um material muito leve e muito resistente. E justamente para vender um pouco mais com essa questão do material premium da fibra de carbono, algumas marcas fazem uma fibra de carbono laminada, então que é basicamente quase o cabo inteiro é feito com G10, mas eles têm uma camada fina ali em cima, que é colada no G10 de fibra de carbono. Mas em modelos com fibra de carbono laminada,
a gente não consegue, por exemplo, vir aqui e fazer um cabo contornado com a fibra de carbono, que no caso é o jeito que eu acho mais bacana de utilizar a fibra de carbono, porque realmente fica muito bonito. A gente também tem canivetes que, por exemplo, combinam a questão da fibra de carbono de um lado, por exemplo, esse aqui é o modelo que ele tem a fibra de carbono de um lado com um liner de aço, e do outro lado ele tem um frame feito em titânio. Então agora eu quero comentar um pouco para vocês sobre os diferentes tipos de aço, então tipo de aço não, de metais que a gente tem na questão das talas. E como eu falei um pouco na questão do vídeo sobre travas, o tipo de trava também é um fator limitante para qual tipo de metal você pode utilizar. Então, por exemplo, esse aqui é um canivete que ele tem as talas feitas em alumínio, mas ele é um subframe lock que tem aqui uma parte de aço na questão da tala. Então, por exemplo, em canivetes que só utilizam alumínio nas talas, você não consegue fazer uma trava do tipo frame lock. Enquanto em canivetes, por exemplo, que utilizam as talas em titânio, você normalmente precisa fazer aquela questão que eu expliquei para vocês de um insert de aço. Então, uma peça ali que vai dentro da tala com um contato ali entre aço e aço com a lâmina para não deixar o titânio em contato direto com o aço. Sendo que a gente tem algumas diferenças aqui, por exemplo. As talas em alumínio, então os canivetes em alumínio são mais leves do que, por exemplo, os modelos em titânio, que são mais leves, por exemplo, que os modelos em aço. Sendo que, no geral, o aço é um material mais forte que o titânio, que também é um material mais forte, por exemplo, que o alumínio. Mas o titânio é um material que ele brilha muito na relação que ele tem entre a força dele e o peso, então é um material bem leve. Então, por exemplo, o titânio chega a pesar quase que metade do aço, dependendo das ligas utilizadas, e é um material que tem uma ótima tenacidade também. Sendo que normalmente os canivetes em alumínio são canivetes que têm um tratamento anodizado. Então, por exemplo, esse aqui é um Cold Steel Code 4. Vocês podem ver, ele só tem um risquinho ali, mas foi um dos meus primeiros canivetes. Então, canivete que eu utilizei muito, mas muito mesmo. A questão do anodizado dele segurou muito bem. Enquanto, por exemplo, os modelos em titânio também podem ter tratamentos anodizados. Como, por exemplo, a gente tem aqui na questão do backspacer do modelo Giant Mouse Atelier, um titânio anodizado azul. E na hora, então, de conferir, por exemplo, que algum canivete seu é feito em titânio e não de aço, uma diferença que a gente tem em relação ao titânio, por exemplo, com o aço, é que o titânio não é um material magnético, enquanto o aço é um material magnético. O alumínio também não é atraído por ímãs, enquanto, por exemplo, aqui a gente tem o material da tala feito em alumínio e o material aqui da trava, então, feito em aço. Outra diferença que a gente tem é que, por exemplo, a condutividade térmica do aço é maior do que a condutividade térmica do titânio. Então, por exemplo, quando você pega um canivete em aço, você costuma ter a impressão de sentir ele mais gelado do que, por exemplo, quando você pega um canivete em titânio. Então, é uma diferença que a gente também tem, sendo que tanto canivetes em aço como canivetes em titânio podem ter uma série de acabamentos. Então, podem ser canivetes com ranhuras, podem ser canivetes com as talas lisas, podem ser canivetes que têm algum tipo de desenho, algum tipo de chanfro. Então, fazendo um comentário agora, não sobre a questão do titânio, mas, por exemplo, em canivetes que a gente tem muito grip, esse aqui é o modelo Benchmade Grip Chilean, justamente porque é um canivete que ele tem aqui a questão de desengrinados, de ranhuras, para aumentar a aderência do canivete com a sua mão, por exemplo. A gente também tem a questão de materiais como, por exemplo, o titânio e o alumínio não oxidarem, então, por exemplo, são canivetes muito mais difíceis, por exemplo, de oxidar do que os modelos com aço. Então, canivetes com aço, dependendo se você soa muito, se você deixa ele sujo, até mesmo a questão da tala pode enferrujar. Mas é claro, os modelos em aço são mais baratos que os modelos, por exemplo, em alumínio normalmente, e os modelos então em titânio costumam ser o mais caro dos três. Sendo que a gente também tem canivetes, por exemplo, feitos com materiais como latão e cobre, que são materiais aí que, além de ser bem mais pesados no caso, eles também às vezes são bem mais, eles também desenvolvem mais facilmente a questão de pátina. Então esse processo meio que de uma oxidação de marcas que também vão deixando um canivete com um aspecto muito interessante. Então vocês podem ver, esse Laguiole aqui ele está com um pouquinho menos de pátina, esse modelo aqui da Zebu está com um pouco mais. Esse modelo aqui da Buck, como vocês podem ver, eu acho que fica muito mais bonito quando ele desenvolve a questão então da pátina, desse aspecto um pouco mais envelhecido. E vocês podem ver, por exemplo, esse aqui é o canivete lá do Rafa, esse aqui não é o modelo da minha coleção, o Rafa da loja Facas HQ me emprestou, mas eu sei, por exemplo, que ele deve guardar esse buck apoiado dessa forma aqui. Por que isso? Se a gente comparar, por exemplo, esse lado das talas com esse lado, vocês podem ver que esse lado aqui está bem mais brilhante. Então, quando ele vem de fábrica, ele vem realmente tinindo ali, refletindo. Mas esse é um canivete que ele já tem faz alguns bons anos, é um canivete que ele falou que ele já utilizou em muitos churrascos, e por isso ele foi pegando esse aspecto aqui um pouco mais envelhecido. Então agora eu quero passar para vocês para o último tipo de material que eu quero comentar um pouco, que também tem essa propriedade. Então é um material que também desenvolve uma pátina de um jeito muito bacana, que é justamente aí a questão da micarta. Sendo que a micarta ela é feita utilizando algum tipo de tecido misturado com resina também, e
A micarta pode ter, então, uma série de cores, dependendo do tecido que você utiliza. Aqui a gente tem, por exemplo, uma micarta feita com tecido jeans, então ela ficou com a cor azul do jeans. E a gente tem, então, micartas de diversos tipos, diversas cores, diversos tipos de acabamento também. Então, por exemplo, essa aqui é uma micarta de excelente qualidade, uma micarta mais premium da marca Giant Mouse. E o bacana da micarta é que vocês podem ver, ela vai escurecendo conforme você vai utilizando, então até mesmo com a questão dos olhos que a gente tem na mão, da umidade da mão, do que você está utilizando, conforme você vai lavando e tudo mais, ela vai pegando uma pátina que fica muito bonita. Então vocês podem ver, só de eu pegar aqui e esfregar um pouco, vocês conseguem ver que ela já escurece ali um pouquinho. E, por exemplo, olhando aqui na parte de baixo do clipe, vocês podem ver como ela era mais clara antes. Então a micarta ela tem um aspecto que eu acho muito bonito, ela também fica muito bacana na mão. Sendo que, por exemplo, aqui a gente tem um modelo com uma micarta com um grão um pouco maior, no QSP Pelican, eu também gosto muito da micarta desse canivete. Enquanto aqui, por exemplo, com o modelo Hawk, a gente tem uma micarta que ficou com um acabamento mais liso, por assim dizer, que também fica muito bacana. Então a gente tem diferentes tipos de micarta. Aqui a gente também tem, por exemplo, o modelo da Sencut, que também utiliza umas talas feitas em micarta, eu acho que ficou um modelo muito bonito. E com as talas em micarta a gente tem uma peculiaridade, sendo que, por exemplo, como eu guardo os meus canivetes normalmente na questão em cima de uma espuma, a própria espuma ali ela vai tirando um pouco da umidade. Vocês podem ver, por exemplo, aqui a gente tem o modelo Penguin, que ele estava em cima da espuma dessa forma, e como faz muito tempo que eu não utilizo esse canivete, esse lado aqui que ficou para cima, ele está um pouco mais escuro do que, por exemplo, esse lado aqui que ficou em contato ali com a espuma. Só de você vir começar a passar a mão ali um pouco, ele normalmente já vai dando uma escurecida, mas tem gente que, por exemplo, prefere que as talas em micarta fiquem com um visual mais homogêneo, por assim dizer. Então pega uma gotinha de óleo mineral e passa aqui na questão em cima da tala. Sendo que, por exemplo, quando a gente utiliza algum tipo de óleo, aqui a gente, por exemplo, tem o Nano Oil, você utiliza esse óleo no pivô do canivete, então para lubrificar o pivô do canivete, quando você costuma deixar ele muito parado, em modelos que tem a tala em micarta, é normal que esse óleo escorra aqui do pivô e forme uma poça que dá uma manchadinha, por assim dizer, né? Em alguns modelos eu já tive isso, consegui tirar depois, mas hoje eu utilizo essa graxa aqui da Nano Oil. Então essa aqui é uma graxa que também serve para lubrificar os pivôs dos canivetes, porém ela não escorre como o óleo escorre. Então nos meus modelos com as talas em micarta, eu utilizo graxa ao invés de utilizar óleo, sendo que eu já tenho um vídeo aí mostrando para vocês todo o meu kit de manutenção de canivetes, então mostrando os tipos de óleo diferentes que eu uso. Então, por exemplo, a gente tem a questão de óleos com diferentes densidades, como vocês podem ver. Também tem a questão da graxa, mas eu já comentei um pouco mais então sobre a questão das vantagens e desvantagens de cada um naquele vídeo. E agora eu quero falar para vocês um pouco sobre os tipos de clipe que a gente encontra nos canivetes. Mas antes eu quero fazer mais alguns comentários sobre a questão do formato dos cabos, o que muda muito a questão da ergonomia de um canivete. Então, por exemplo, alguns modelos como o Civivi Ortiz e como, por exemplo, aqui o Penguin Plus, ele tem uma área onde você vai apoiar os dedos um pouco mais reta, então você não tem, por exemplo, espaços mais específicos para cada dedo, como a gente tem, por exemplo, com o Code 4, ou aqui, por exemplo, com o Kershaw Launch 13. A questão também, por exemplo, do tamanho do cabo, então, por exemplo, estou comparando a questão do tamanho do cabo do Cold Steel Formax Scout com o Civivi Baby Bunter. Em alguns modelos que, por exemplo, tem um cabo um pouco menor, é pensado para você realmente segurar o canivete já usando um pouco da parte da lâmina como cabo quando ele está aberto também. Sendo que, por exemplo, aqui a gente também tem com o Cold Steel Tie Light isso. Esse aqui é um canivete que ele tem uma pega muito confortável, um canivete que tem uma pega muito boa. Mas, por exemplo, a questão da proporção que a gente tem de área de fio útil para área de cabo é muito pior do que, por exemplo, aqui um modelo como o Sencut Sax, que ele aproveita muito bem a questão do tamanho do cabo para o tamanho da lâmina. Por exemplo, com o modelo Paramilitary 2, a gente tem uma lâmina que é um pouco menor do que a lâmina do Sencut, mas a gente tem um cabo aqui que vocês podem ver, é um cabo bem maior do que o cabo do Sencut. Então isso está muito relacionado à questão da geometria do canivete, questão do tamanho mesmo da lâmina, a questão do quão perto do fim do cabo fica a questão do pivô, sendo que uma série de modelos, como por exemplo esse CJRB, a gente tem o cabo aqui normalmente, mas a gente também tem a opção de vir colocar o dedo aqui mais para frente para apoiar um pouco melhor. A gente também tem a questão aqui na lâmina, agora dizendo um pouco mais, de um choil para afiação, então é muito mais fácil, por exemplo, vir afiar um canivete com um espaço aqui maior, então esse choil. Em relação, por exemplo, ao modelo que não tem esse choil, então vocês podem ver ali até mesmo da forma como ele vem de fábrica, às vezes ele não vem afiado ali até a ponta. Sendo que a gente tem também, por exemplo, canivetes com cabo mais grosso, com cabo mais fino, com cabo mais largo, com cabo, por exemplo, aí
como o cabo do QSP Pelican e do Benchmade Griptilian, que são canivetes que eles são mais largos, então no seu bolso ele realmente fica um pouco mais volumoso, mas na hora de você pegar você também sente um cabo aí que eu acho pelo menos mais confortável para utilizar. Agora entrando também um pouco sobre a questão do clipe de bolso, o clipe de bolso ele faz parte do cabo, então em alguns modelos o clipe de bolso vai incomodar um pouco mais ou um pouco menos. Eles costumam chamar essa questão de hotspot, então é um canto ali, uma quina viva, alguma coisa que incomoda um pouco na questão da ergonomia do canivete, sendo que a gente tem, por exemplo, clipes maiores, a gente tem clipes menores, a gente tem alguns clipes, por exemplo, que tem uma pressão muito maior, a gente tem alguns clipes que tem uma pressão um pouco mais suave. Alguns modelos não têm clipe, mas eles têm uma argola, como por exemplo os canivetes suíços, então você consegue utilizar um clipe de suspensão, como por exemplo aqui a gente tem um modelo de clipe de suspensão de titânio. A gente também tem a questão, por exemplo, de você poder ajustar o clipe do seu canivete para usar tanto do lado direito como do lado esquerdo. No caso eu sou destro, então eu sempre levo os canivetes do lado direito, no bolso direito. Mas, por exemplo, para alguém que é canhoto, levar um canivete com um clipe aqui para o lado direito do canivete no bolso esquerdo não é o ideal, porque quando você faz isso, você está levando o canivete então, com o dorso aqui para a parte aberta do seu bolso. Então, quando você leva um canivete, por exemplo, no bolso direito, quando ele está clipado ali na calça, ele vai ficar então com o dorso da lâmina contra o bolso da sua calça. Então, por exemplo, mesmo que de alguma forma tenha alguma chance dele ter algum tipo de abertura acidental, justamente porque ele está ali contra a questão do bolso, ele não tem como abrir a lâmina. Por isso não é tão seguro utilizar ele com o lado quebrado, o lado invertido, porque daí ele, por exemplo, poderia ter algum tipo de abertura acidental. Fora a questão, por exemplo, de quando você tira do bolso, é mais fácil para você tirar ele do bolso desse sentido, por exemplo, vir e abrir o canivete dessa forma, do que, por exemplo, ter que tirar ele do bolso e trocar. Então, por exemplo, tirar ele do bolso ali e vir trocar como está a sua mão, para daí abrir o canivete. Então, alguns modelos, por exemplo, têm a opção de você trocar o clipe tanto para destro como para canhoto, mas alguns modelos, por exemplo, não deixam você trocar a questão do clipe. Então, esse aqui é o modelo, por exemplo, do Civive Elementon Button Lock 2, que você só consegue então usar ele com o clipe para destro e com o clipe na posição que eles chamam de tip up. Sendo que essa é uma posição relacionada até a ponta do canivete para cima. Eu particularmente prefiro a questão do tip up, porque acho que quando você tira do bolso fica muito mais fácil você já vir ali e abrir. Mas alguns modelos, como por exemplo a gente tem o Cold Steel Tough Light, eles têm o clipe na posição tip down, então com a ponta para cima. Com alguns canivetes menores eu ainda acho tranquilo você vir tirar ele do bolso ali e já vir e abrir dessa forma. Mas, por exemplo, para canivetes maiores eu não acho tão interessante a questão do clip tip-up. Em alguns modelos, como a gente tem, por exemplo, com o Ontario Hat, com aqui o Endura, a gente tem a opção de trocar a questão do clipe tanto para tip-up como para tip-down. No modelo, então, do Ontario e desse Spyderco Endura 4 aqui, a gente tem 4 posições de clipe, então a gente tem tanto destro como canhoto, tanto com a ponta para baixo, como com a ponta aí para cima. Outra diferença que a gente tem por exemplo, na questão dos clips, é o acabamento dos clips. Então, por exemplo, alguns modelos com clipe preto vão chamar menos atenção numa calça preta, por exemplo, enquanto alguns modelos com clipe do tipo de clipe de arame, com clipe prata aqui, principalmente modelos que tem um clipe prata mais fosco, como a gente tem com o Denko, em calças claras, por exemplo, eles vão chamar menos atenção do que um clipe preto. Então, por exemplo, aqui, comparando para vocês 4 tipos de clipe, então 2 pretos e 2 pratas, vocês podem ver como um clipe preto chama mais atenção com um fundo mais claro e como um clipe prata chama mais atenção com um fundo mais escuro. Outra diferença que a gente tem, por exemplo, a questão dos clipes convencionais em relação aos clipes Deep Carry. Então aqui a gente tem 2 clipes que vocês podem ver. Esse aqui é um clipe que ele vem, então tem uma subida aqui, e esse aqui é um clipe Deep Carry, que eles chamam que carrega mais fundo no seu bolso. Então esse é o clipe que vem dar uma volta ali por cima dos parafusos. Então esse aqui é um clipe que ele vai ficar um pouco mais para fora do seu bolso, mas vai ser um clipe mais fácil de você, por exemplo, vir pegar com o dedão, enquanto esse aqui é um clipe que vai ficar bem mais discreto no seu bolso. Sendo que a ideia de chamar um clipe de Deep Carry ou não está mais relacionada à questão de ser um clipe com esse formato por cima dos parafusos do que ser um clipe que realmente deixa todo o canivete para baixo do bolso da calça. Então, por exemplo, aqui comparando alguns tipos de clipe, a gente tem aqui 2 clipes do tipo Deep Carry, que vocês podem ver ficam muito mais discretos, e 2 clipes aqui do tipo clipes mais convencionais, né? Clipes que não são Deep Carry. Como vocês podem ver, esses 2 aqui são muito mais fáceis de você vir e puxar, por exemplo, como é o caso desse clipe do SRM 7007, sendo que esse para mim é um exemplo do que eu acho um clipe mal projetado. Então vocês podem ver, é um clipe que usa 3 parafusos, é um clipe que quando você está com o canivete na mão ele gera um hotspot,
É um clipe que eu particularmente preferiria se fosse um clipe do tipo tip up, então um clipe com a ponta para cima. Mas agora eu quero comentar então um pouco sobre a questão dos materiais que a gente encontra nos clipes e dos métodos de fabricação que a gente tem para clipe também. Então, por exemplo, a gente tem clipes de aço, e os clipes de aço, a gente, por exemplo, comparando com os clipes feitos em titânio, justamente por ser o titânio ser um material com maior tenacidade, normalmente o clipe de titânio está mais sujeito a uma questão de um amassado, de você desentortar ele, enquanto um clipe de aço normalmente está mais sujeito a uma quebra. Então tem muita gente que, por exemplo, acaba quebrando o clipe de canivete quando está entrando no carro, pega ali no cinto de segurança, dá algum tipo de enganche ali, e você puxando, você sentando ali com o peso do seu corpo em cima só do clipe, é normal que alguns clipes quebrem. Então a gente tem tanto clipes de aço que normalmente são feitos estampados, então a gente pega uma chapa de aço e estampa eles com o formato do clipe. Ou, por exemplo, na questão dos clipes de carry, então, que é uma chapa de aço que vem aqui, tem uma voltinha por ali. E a gente também tem a questão dos clipes em aço ou em titânio que são feitos usinados. Nos casos, os clipes em titânio costumam ser sempre usinados, então é um processo de fabricação mais caro da questão dos clipes, mas que por outro lado permite fazer clipes aí com desenhos mais interessantes, sendo que comentando um pouco sobre a questão dos clipes, eu lembrei de um tipo de construção de canivete que eu esqueci de falar para vocês lá no começo do vídeo, que são os chamados canivetes integrais. Então canivetes que são feitos, não é como por exemplo se a gente tem uma tala, um backspacer, uma outra tala. Toda essa questão do canivete é feito com uma peça só por usinagem. Aqui a gente tem, por exemplo, um modelo que utiliza uma construção do tipo integral, sendo que os canivetes integrais são muito mais caros que os canivetes que utilizam então essa questão de talas separadas. Primeiro porque, por exemplo, um modelo em titânio como o que está aparecendo na tela para vocês agora, a questão da construção do cabo é feita com uma peça de titânio muito maior, somente retirando o material. Então é muito mais custoso e muito mais complexo também de se construir um canivete do tipo integral. Então, normalmente, os canivetes integrais são feitos sempre em titânio e costumam custar aí algumas centenas de dólares. Então, agora voltando para a questão de clipe, um outro tipo de clipe que eu gosto muito é o chamado clipe de arame ou wire clip, como a gente, por exemplo, encontra com o Spyderco 6G5, e esse clipe ele pode ser tanto um clipe do tipo Deep Carry quanto um clipe mais convencional, como por exemplo a gente tem no Spyderco Manix 2 Lightweight. Outro modelo que também utiliza esse tipo de clipe é o Giant Mouse Nazca, não, é o Nazca também, mas o Giant Mouse Atelier, sendo que esse tipo de clipe pode ser tanto prata como preto também. E uma coisa que eu gosto muito desse tipo de clipe é porque você praticamente não vê nenhum tipo de arranhado nele. Então o acabamento do clipe, além de chamar mais ou menos atenção, é mais susceptível à questão de mostrar então o desgaste no uso. Clipes, por exemplo, que utilizam tinta riscam mais fácil. A gente tem clipes, por exemplo, que utilizam DLC, que é um tratamento que é bem mais durável que a tinta também. Os clipes de arame eu acho muito interessante justamente por isso, você praticamente não consegue ver os arranhões neles. Lembrando, claro, que sempre que clipes mais foscos também chamam menos atenção porque eles brilham menos com a luz, em relação, por exemplo, a clipes mais espelhados, então clipes mais brilhantes. Então, o último comentário que eu quero fazer sobre a questão do clipe é que a gente pode ter, por exemplo, como a gente tem no Kershaw Bare Knuckle, clipes que tem os parafusos ali um pouco mais altos ali, clipes que não são com parafusos mais baixos na questão da altura do clipe, como por exemplo a gente encontra com os modelos da Civive. A gente também tem clipes, por exemplo, que tem um espaço feito na tala, então realmente eles têm um espaço ali para dar mais espaço para o seu bolso entrar, enquanto em alguns modelos a gente, por exemplo, tem o clipe simplesmente em cima ali da tala. Então, tanto ter ou não a questão do espaço do clipe estar somente apoiado ou ter uma ranhura para colocar ele dentro da tala e também o tipo de parafuso utilizado fazem diferença na questão do quão grosso vai caber um bolso, um tecido ali embaixo do clipe. Então, dependendo de algumas calças jeans, algumas calças com reforço, às vezes você não consegue colocar alguns clipes dentro da calça. E outro aspecto que a gente tem que influenciar a questão do tipo de calça que você consegue usar com os clipes é, por exemplo, a questão aqui dessa subidinha que ele tem no começo. Então, em alguns canivetes essa subida é um pouco maior, então é mais fácil de você colocar ele no bolso da calça. E em outros modelos essa subidinha aqui é um pouco menor, então é um pouco mais difícil de você colocar o bolso da calça ali. É uma questão, por exemplo, que nos modelos em que essa subida é um pouco maior, também é mais fácil do canivete enganchar em alguma coisa. Então, por exemplo, já aconteceu deu com algum tipo de casaco. O casaco pegar na questão do clipe, enroscar em alguma mochila e ele tirar o canivete do bolso. Enquanto, por exemplo, se fosse um clipe um pouco mais baixo ali, esse risco seria bem menor. Mas é claro que isso também está muito relacionado à questão da força do clipe.
Mas acho que pro vídeo de hoje, já comentei muito, o vídeo acabou ficando um pouco longo. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição o link para compra nos sites que eu recomendo e lá nas lojas parceiras do canal, então tanto na Facas HQ como na loja da marca Wolf Attack, com o cupom EDC Brasil vocês têm 5% de desconto e sempre que vocês utilizam tanto os meus links como algum tipo de cupom aqui do canal, vocês me ajudam a trazer mais conteúdo para vocês. Então pro vídeo de hoje era isso e até amanhã.